A família é uma instituição divina e Deus tem propósitos para ela. Eu vou ler 3 textos onde a gente pode ver 3 exemplos disso na palavra. O primeiro está em Gênesis, capítulo 12, versículo 2 e 3, que é quando Deus está falando com Abrão. E ele diz assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, nesse primeiro, Deus está chamando Abrão, mas está falando que a partir dele tem uma descendência que será chamada por Deus também. Em Gênesis capítulo 6, versículo 17 e 18, é uma fala de Deus para Noé. Ele diz assim: porque vou trazer um dilúvio de água sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. Então Deus aqui está anunciando um juízo que viria sobre a terra, mas está falando ali para o Noé que ele tinha um plano para proteger, para preservar Noé, e não só ele, mas a sua família. E em Atos, capítulo 11, versículo 13 e 14, é uma fala do anjo para Cornélio, vai começar dizendo assim no versículo 13: e ele nos contou como tinha visto na casa dele um anjo em pé, que lhe disse: envie alguém a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro, o qual lhe dirá palavras mediante as quais você e toda a sua casa serão salvos. Então eu coloquei esses 3 exemplos aqui, mas a gente também ainda tem o exemplo de Ló, quando foi ser tirado ali da cidade que ele morava e Deus protegeu. Então, é muito claro na palavra que Deus tem propósito para a família. A gente tem que tomar cuidado só com os extremos. A gente não pode partir para o extremo de que, já que Deus salva a família, se um da família estiver bem ali, indo para a igreja, a família toda está salva. Não, isso não é uma verdade, né? Se a gente ainda continua tendo a nossa livre escolha, cada um precisa escolher, cada pessoa da família, ela precisa escolher se ela vai seguir a Cristo ou não. E a gente vai ver pela Bíblia que fé e família são assuntos interligados. Uma coisa interfere diretamente na outra. Eu vou ler 3 textos agora do Novo Testamento. O primeiro está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Então, Paulo aqui ele está falando que uma pessoa ela pode estar envolvida nas atividades da igreja, ela pode ter um talento, ela pode ter um dom, ela pode fazer as coisas que ela faz para Deus, mas se ela não cuida dos da sua casa, ela negou a fé. Então, para mim, esse é o versículo, entre os 3 que eu vou ler, que mais relaciona fé e família. Ele mostra que não tem como viver bem a fé se a gente não viver bem família. São coisas ligadas. O segundo que eu quero ler é 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui Paulo está dando uma lista, inclusive começa com aquele versículo que o pastor citou, acho que foi no domingo, que aquele que almeja episcopado, uma boa coisa, almeja, e ele vai falar então que aqueles que são líderes, eles têm que ter uma série de qualidades, aí ele vai discorrendo, e aí chega numa parte que ele fala assim, ele tem que governar bem a própria casa. E aí entra nesse versículo: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, cuidar bem da família é um pré-requisito para exercer uma liderança sobre a igreja. E daqui a pouco a gente vai observar o porquê disso. O último versículo dessa sequência que eu quero ler, 1 Pedro 3,7, diz assim: maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Aqui Pedro está dando um alerta, lógico que é direcionado para os maridos, mas observando os outros 2 que a gente olhou em cima, eu acredito que dá para a gente aplicar para todos nós. Se nós não tratarmos bem a nossa família, não tem como a nossa vida espiritual a gente considerar que ela está boa, que ela está indo bem. A verdade é que o tempo todo a palavra de Deus vai usar
figuras familiares para explicar princípios espirituais. A gente vê isso na história do filho pródigo. Ele escolhe pegar parte da sua herança, sair, gasta tudo. Quando ele volta, o que ele encontra? Um pai amoroso de braços abertos para receber. O que está acontecendo ali? Está sendo utilizado uma figura familiar para explicar um princípio espiritual. Depois, a igreja e Cristo são comparados com a figura de uma noiva e um noivo. E isso a gente vai ver em Mateus 25, quando fala da parábola das 10 virgens, mas em muitos outros textos, muitas outras partes, tem essa referência, né? Lá em Apocalipse vai falar, o Espírito e a noiva dizem vem. Então, essa comparação de Cristo e a igreja com um noivo e uma noiva, o que é? Uma referência de família para explicar um princípio espiritual. Deus se apresenta como Pai. A gente tem vários textos onde isso aparece. Eu anotei um aqui de Lucas, capítulo 11, versículo 11. E Deus ele se apresenta como Pai daqueles que escolheram, né? A gente vai ler isso no versículo de baixo. Daqueles que escolhem responder ao seu chamado. O que é isso? Um modelo de família para explicar um princípio espiritual. Deus nos chama de filhos. Esse eu anotei João 1,12, que é aquele que fala, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, Deus nos chamar como filhos, está usando um modelo familiar para explicar uma verdade espiritual. Jesus é apresentado na Bíblia como Filho de Deus. João 3,16, versículo mais conhecido, até por quem não é cristão, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. De novo, um modelo familiar para explicar uma verdade bíblica, um princípio espiritual. E em várias partes a Bíblia fala que nós somos irmãos. Outra referência à família para explicar uma verdade espiritual. Esse, como exemplo, eu coloquei o Salmo 133, só quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E por que eu fiz tanta questão de, em cada exemplo, falar isso? Tem um modelo familiar explicando um princípio espiritual. Porque isso interfere completamente no nosso relacionamento com Deus. A forma que a gente vê família. Porque qual que seria o ideal? Deus tem uma ideia sobre a família, ele institui a família, ele cria a família, e ele quer que a família seja um modelo que nos faça entender o reino espiritual. Só que o que acaba acontecendo? A gente olha para a nossa família imperfeita, com defeitos, com a natureza pecaminosa que nós temos depois da queda da humanidade, da queda do homem. E aí a gente começa a tentar atribuir a Deus características de erro e de falha. Então, em vez da gente pegar aquilo que é o modelo ideal e tentar pedir graça para trazer ele para a nossa família, muitas vezes a gente pega o nosso modelo de família e tenta enxergar Deus a partir dele. E aí é onde dá muito errado. E para ficar mais claro, eu coloquei alguns exemplos de como isso pode acontecer. Eu coloquei sempre assim, uma ação e uma consequência. Em todos esses, antes de começar, né, não quer dizer que a consequência ela vá acontecer fatalmente, mas ela pode acontecer. Tá? Então, primeiro, existem lares onde a palavra não tem muito valor. Um exemplo. Eu achei até engraçado quando eu comecei a ver no Facebook, compartilhando aquele negócio da criança pedindo alguma coisa e a mãe falando, na volta a gente compra. Porque a minha mãe nunca fez isso. Então eu demorei um tempinho para entender por que na volta a gente compra. Demorei um tempinho para entender que era uma forma, né, de despistar a criança, não comprar e ir embora. E minha mãe nunca fez isso comigo, que eu me lembre. Se ela fez, foi quando eu era muito, muito pequena, porque eu realmente não me lembro. Minha mãe, ou ela comprava, ou ela falava, não, eu não vou comprar. Né? E é o padrão que eu tento repetir com a Giovana. Quando dá para eu comprar, eu falo, a gente vai comprar. E quando não dá, eu falo, não, isso eu não vou comprar e pronto. Né? Mas essa ideia de falar, na volta a gente compra é o quê? Você está ganhando tempo ali para a criança esquecer e passar aquele momento. Outro exemplo da palavra acabar não tendo muito valor e não se cumprir é falar, se você fizer isso de novo, você vai ficar de castigo. Se você fizer isso de novo, você vai apanhar. A criança faz de novo, não acontece nada. Então, acaba criando o quê? Uma ideia de que, bom, de vez em quando, meus pais falam coisas que são fato, que vão acontecer, que cumprem. Mas, de vez em quando, é só uma fala assim para, já percebi, é só para eu parar o que eu estou fazendo, não é verdade. E qual que é o problema disso?
a gente pode, inconscientemente, transferir isso para Deus. E falar, nossa, Deus prometeu, mas será que Ele vai fazer? Mas, irmão, qual foi a vez que Deus prometeu alguma coisa que Ele não fez? A não ser, óbvio, as promessas que ainda vão se cumprir. Mas as que já chegaram no seu tempo de cumprimento, qual foi a vez que Deus falhou? Que Ele prometeu algo e falou, pensando bem, eu prometi, mas era só para você ficar quieto ali, agora eu não vou fazer. Nunca isso aconteceu. Né? E também a questão do juízo, quando Deus ele dá uma advertência na palavra, né? Olha, se você escolher esse caminho, o final é esse. Então, qual foi a vez que na história bíblica, nos exemplos que a gente tem da Bíblia, alguma pessoa escolheu um caminho que Deus falou que não era e não deu errado no fim? Então, quando Deus fala, Deus está falando sério. Mas se a gente construiu na nossa mente que a palavra dos nossos pais, elas podem ser verdadeiras ou não, podemos pensar que Deus também faz isso. Outra coisa que pode comprometer a visão que nós temos de Deus é quando nós temos pais que não acreditam na gente. Sabe aquele tipo de fala, olha, você faz tudo errado, você não consegue, tudo que você faz não dá certo, seu irmão é mais inteligente que você. A gente pode, quando Deus nos comissiona a fazer algo, a gente pode achar que nós não somos capazes. Qual que seria a postura de um pai? Olha, filho, eu estou vendo que você não consegue, vem cá, vamos fazer isso junto. É isso que Deus faz com a gente. Deus não dá uma tarefa para a gente, uma missão para a gente e larga a gente sozinho no mundo. Ele chama a gente e fala, vamos fazer isso junto. Porque se a gente não estiver fazendo as coisas junto com Deus, a gente realmente não tem a condição de cumprir aquilo que Ele nos comissionou a fazer. Terceiro, pessoas que sofreram abandono, ou do pai, ou da mãe, ou dos dois, elas podem ter uma dificuldade de acreditar num Deus que nunca abandona. Um Deus que não vai esperar um momento difícil para virar as costas para a gente, para deixar a gente ali se virar sozinho. Terceiro, terceiro não, já estou no quarto. Os pais que permitem de tudo. Sabe aquela ideia de que, mas tadinho, vou deixar meu filho fazer, porque vou ficar brigando com ele, vou ficar corrigindo. Irmãos, eu já cansei de ouvir as pessoas falar como você é ruim com a Giovana. Eu falo, gente, eu não sou ruim. Eu estou pondo limites, né? Eu estou estabelecendo regras. Então, quando a criança ela cresce num ambiente sem regras e sem limites, muito dificilmente ela vai ter facilidade de entender os limites que Deus estabeleceu. E a Bíblia fala que Deus deu limite para tudo, para a natureza, para os animais, para o mar, para a gente. A gente tem os nossos limites. A gente olha na palavra e entende, né, que nós temos regras, nós temos limites, nós precisamos saber até onde ir. E Deus, o autor aos Hebreus fala que Deus nos corrige. Assim como os pais corrigem os filhos, como lhes parece bem, né, ele vai falar lá, assim Deus também nos corrige. Deus corrige do jeito certinho, né? Não é nem como parece bem, é do jeito justo, é do jeito na medida certa. E o problema da gente não educar, né, não corrigir, não colocar limite nos nossos filhos, é porque a gente pode não fazer isso. Mas Deus vai fazer isso, inevitavelmente, se ele desrespeitar os limites. E aí, qual que é o perigo? A criança, né, sendo ela criança ou já tendo crescido, interpretar a correção de Deus como falta de amor. E, na verdade, a correção ela nunca foi falta de amor. As regras, os limites, a repreensão, ela é amor. Que eu sempre falo isso para a Giovana, eu te corrijo porque o mundo não vai te corrigir com amor. Se você fizer isso lá fora, eu vim falando isso com ela no caminho, que ela veio reclamando de algumas coisas, eu falei, então, o que eu não quero é que chegar em casa, as pessoas, elas te corrijam do jeito delas, sabe? Com aspereza, com rispidez, então eu já te corrijo antes, para evitar esse tipo de coisa. E é isso que Deus faz, Deus nos corrige com amor. Por quê? Para a gente andar no caminho certo, do jeito que Ele estabeleceu, para o nosso próprio bem. Eu acho bonito o Salmo 119, ele todo, né? O salmista ele vai falando dos mandamentos de Deus como uma bênção. Ele não fala assim, tem que obedecer, eu vou fazer porque Deus mandou. Não, ele fala, olha, seus mandamentos eles são segurança para mim, seus mandamentos eles me dão vida, seus mandamentos me dão paz. Por quê? Porque ele enxerga a proteção de Deus naquilo. Ele enxerga que Deus está protegendo ele com os mandamentos. Próximo, pessoas que sofrem maus tratos, elas podem, na família, elas podem desenvolver uma dificuldade de confiar no amor de Deus. Porque se por um lado Deus corrige, por outro lado, Deus não é Zeus, que eles falam que está, né, aquela visão, Deus está lá olhando assim, só esperando a primeira falha, não é assim.
Deus, ele é paciente, ele é longânimo, ele vai dando os alertas, ele vai explicando, ele vai instruindo, ele vai... É só olhar para o povo de Israel, irmãos, quantas chances Deus foi dando para o povo de Israel antes de vir a correção, o juízo. Então, ele sempre alerta, ele sempre usava ali um profeta, ele sempre levantava alguém, ele sempre ia tentando fazer com que o povo enxergasse o que estava acontecendo antes do juízo, antes da correção. Felizmente, a maioria das vezes o povo não ouvia isso e acabava... Mas, enfim, aí é outra pregação. O próximo, quando os pais são ausentes. E aqui, antigamente, pai ausente era pai ausente, e não a criança. Não tava... Hoje em dia, é possível ser ausente estando em casa, né? Porque a gente, às vezes, está em casa, mas está na televisão, está no celular, está fazendo qualquer outra coisa, menos estando ali na companhia, né, dos nossos filhos. E isso pode gerar uma dificuldade de crer na companhia de Deus, na presença de Deus em todo o tempo. Porque, para a criança, irmão, a pessoa mais importante para dar atenção para ela ali são os pais. Então, se ela olha e fala, bom, meus pais são as pessoas que eu mais precisava que me desse atenção, estão me ignorando, ela pode acabar transferindo isso para o relacionamento dela com Deus. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de se relacionar com Deus e ela não consegue encontrar de onde vem essa dificuldade. Ela fala, mas eu oro, mas eu jejuo, mas eu vou aos cultos, mas eu leio a Bíblia. De onde vem essa dificuldade de me relacionar com Deus? Pode ser, não estou dizendo que 100% das vezes seja, mas pode ser, tem uma grande chance de ser causado por uma visão que a gente criou de Deus a partir do nosso modelo de família, que não é um modelo perfeito. Deus criou para ser perfeito, mas não é mais um modelo perfeito, porque a gente está nessa natureza pecaminosa. E a boa notícia é que dá para ajustar essa visão. Não importa a família que a gente cresceu ou a visão que a gente construiu, porque Deus, ele continua se fazendo conhecido pela palavra, pelo relacionamento com ele. Então, não importa, assim, não estou dizendo que não importa, que não tenha valor isso, tá? Mas estou dizendo assim, nesse momento de entender Deus, não conta muito se eu fui abandonado. Porque eu vou olhar na palavra e vou ver um Deus que não abandona. Sabe, eu vou olhar na palavra, eu vou ver um Deus que é amor. Eu vou olhar na palavra, eu vou ver um Deus que corrige, mas que ama e que quer sempre estar junto. Eu vou olhar para a palavra, eu vou ver um Deus que é presente. Eu vou olhar para a palavra, eu vou ver um Deus que é misericordioso, que não maltrata, mas que sempre acolhe. Então, essa é a forma da gente ajustar a nossa visão. Ainda que a nossa visão familiar ela tenha sido comprometida ao longo do tempo, a gente pode conhecer o Senhor pela palavra, pelo relacionamento com Ele e ajustar essa visão. E eu quero encerrar, né, falando isso, da gente poder ajustar a nossa visão. E como essa revelação, né, que eu acabei aprendendo com outras pessoas, como ela me impactou. Porque às vezes a gente sabe assim, não, a família é projeto de Deus, Deus ama a família, e para aí, né? Acabou. O que eu sei de família é isso, é projeto de Deus, Deus ama a família e quer abençoar a nossa família. Mas como a nossa forma de viver família, ela interfere na nossa fé. E às vezes a gente está nadando, assim, lutando contra algo que a gente não sabe o que é. Fala, poxa, mas eu estou orando mais, eu estou lendo mais, eu estou buscando mais, mas tem alguma coisa que está me travando. E pode ser um ajuste nessa visão que a gente acabou construindo sobre Deus. Deus, ele não é um pai imperfeito, como nós somos pais imperfeitos. O reino de Deus é um reino onde ele nos chama para ser filhos e ele é o exemplo de pai. Na verdade, a gente deveria olhar para o modelo dele como pai e pedir graça para a gente conseguir reproduzir as coisas boas que a gente aprende com ele, né? Então, eu gostaria que você ficasse em pé. Eu quero fazer uma oração para encerrar e eu quero aqui orar por 2 grupos de pessoas. Primeiro, para pessoas que cresceram em famílias que talvez tenham contribuído aí para você ter uma dificuldade de enxergar Deus como Ele é. Talvez você tenha sofrido alguma coisa ou passado por alguma coisa na sua infância, adolescência, ou passado pela ausência do pai ou da mãe ou dos dois. E isso tem travado você, ou tem dado uma dificuldade de relacionamento com Deus. Quero orar, porque é possível Deus curar isso dentro de nós.
né? Porque também vira uma ferida e a gente pode ter essa ferida aberta e ter essa dificuldade. Então, eu quero orar por você e eu quero orar também por você que hoje é pai ou é mãe e que tem esse desejo de passar os valores corretos para os filhos. Quando essas verdades elas caíram no meu coração, eu fiquei assim, falei, eu não posso aceitar que eu vou contribuir para minha filha ter uma visão errada sobre Deus. Então eu preciso dessa graça, né? Eu preciso dessa sabedoria de Deus, eu preciso desse ajuste de Deus para que eu possa fazer o máximo. É claro que eu vou errar, porque eu não sou perfeita, né? Nenhum de nós, mas eu preciso fazer o máximo para ajustar isso, para que a visão que a minha filha tiver acerca de Deus, acerca do modelo que ele tem para a família, seja a mais próxima possível do ideal. Nós possamos ser curados, cada uma das pessoas que tem enfrentado essa dificuldade de relacionamento com o Senhor por causa do que viveram, por causa do que passaram, por abandonos, por abusos, por maus tratos, ou apenas, Senhor amado, por outros comportamentos que tenha feito com que elas não enxerguem ao Senhor como o Senhor de fato é. Que em nome de Jesus nessa noite haja cura, Pai, haja restauração da visão familiar, possam enxergar ao Senhor como o Pai perfeito que Tu és. Deus, eu oro também pelos pais que aqui estão, que perceberam nessa noite, Pai, que precisam ajustar aquilo que tem feito, a forma como tem agido, a forma como tem apresentado o modelo familiar aos seus filhos. Meu Deus, nos faz, Senhor, capacitados pela Tua graça para transmitir para as próximas gerações o modelo familiar que foi o Senhor que estabeleceu. Deus não nos permite, Pai, seguir o modelo no mundo, não nos permite seguir o modelo que está imposto pela sociedade, mas que nós possamos olhar para a Tua palavra e seguir o modelo que o Senhor tem, porque o Senhor é perfeito. Tudo aquilo que o Senhor nos propõe são coisas perfeitas, que em nome de Jesus nós possamos nos arrepender, Pai, e ajustar aquilo que nós temos transmitido como legado para as próximas gerações. É o que eu peço essa noite, Deus. Nos dá a Tua graça, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Devolvo a palavra para o pastor. Glória a Deus, irmãos. Amém. Pode ficar de pé, nós vamos encerrar. Vou te fazer uma orientação igual nós estamos fazendo nas últimas sextas-feiras. Traga papel e caneta, irmão. É muita coisa para anotar. Muito versículo importante para a gente aplicar, então faça isso. Já que fica gravado, os irmãos podem ouvir de novo, né? Mas traga papel e caneta, faça isso, faça exercício. Chegue na sua casa, leia. Seja bereano, seja um bereano. O que os bereanos faziam, né? Em Bereia, os príncipes de Bereia. Tudo que era falado, eles olhavam lá e conferia. É isso mesmo, né? Escreviam, anotavam. Imagina como o trabalho que não dava, porque eles não tinham Bíblia. Bíblia comentada, como a gente tem hoje, né? NVT, NVI, NAA, King James, Cheddar, e por aí vai, né? A internet, um monte de gente. Não, eles não tinham nada disso, mas eles eram zelosos a ponto de olhar. A gente tem muito mais recursos para fazer isso. Então, traga papel, traga caneta, anote, pesquise, ore a Deus. E quando você olhar para o texto e falar, daqui eu não tenho, ore a Deus. Fala, Senhor, me ajude, me dá graça para que eu possa crescer em nome de Jesus.